Olá, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de história. Como eu falei, né, no último vídeo eu dei um pequeno resumo sobre a história do Brasil no início, né? E foi até os Bandeirantes. Agora vamos falar sobre a criação de gado, né? E o tropeirismo, que é uma coisa que ajudou muito para continuar a colonização no interior do Brasil. Eu vou estar lendo o texto que eu enviei para vocês, ok? Vamos junto com a tia? A criação de gado. Como já vimos, a colonização do Brasil teve início pelo litoral. Como eu falei, era mais fácil pelo litoral por causa das embarcações, né? Eles vinham de barcos, então era mais fácil conhecer o litoral. Na época, ir em direção ao interior do território era bastante difícil, pois, além da mata fechada, havia também muitos grupos indígenas que não recebiam bem os colonizadores. Eu cheguei a falar para vocês na última aula que o contato a início de indígenas com portugueses foi tranquilo, foi amigável, mas de não todos os grupos indígenas, tá bom, gente? Tanto que a gente sempre ouve falar de Tupi, Guarani, esses grupos eles foram mais passivos, eles foram mais amigáveis, mas teve grupos que não, que consideraram os portugueses, a chegada dos portugueses como ameaça, tá? Então eles não concordavam e não aceitavam. No Nordeste, a colonização do interior aconteceu com a criação de gado, já que o desenvolvimento açucareiro no litoral não deixava espaço para a criação dos animais. No litoral já tinha os engenhos, plantações de cana-de-açúcar, o engenho, então não tinha como criar o gado. E o gado naquela época, gente, era muito importante, né? Gado, boi, vaca, cavalo, principalmente até para mexer o moinho, né? Eles rodavam com o moinho para que o açúcar, que a cana-de-açúcar, ela virasse aquela garapa, aquele caldo. Então era muito utilizado, tá? Mas os engenhos precisavam de gado para várias funções, como eu acabei de falar, inclusive para gerar a moema, o equipamento que moía a cana-de-açúcar. A criação de rebanhos no interior, mesmo distante do engenho, era uma atividade lucrativa, já que exigia pouca mão de obra, poucos cuidados e ainda garantia alimentação aos produtores com a carne. Para iniciar as criações, os fazendeiros de gado tiveram de enfrentar indígenas que resistiam à ocupação das terras. Como foi falado no início, né? Teve muitos grupos indígenas que achavam os portugueses como ameaça e não aceitavam esse contato, tá? Os indígenas que resistiam à ocupação das terras. Aconteceram vários conflitos. O principal deles ficou conhecido como Guerra dos Bárbaros, que durou de 1687 a 1720, envolvendo vários povos indígenas. Esse conflito foi vencido pelos criadores de gado, que avançavam cada vez mais para o interior. Então, o que acontecia? Esse grupo de portugueses, né, eles invadiam. E por que que eles acabavam vencendo? Eles tinham arma de fogo, tá, gente? Então, infelizmente, os indígenas não tinham como. Aconteceram muitas mortes, principalmente de indígenas, e acabaram sendo vencidos. Então, os indígenas que conseguiam, uns acabavam se tornando escravos, outros conseguiam fugir. Foram vários grupos indígenas que juntaram para é, tentar resistir, mas não conseguiram. Tá bom? Uma dica seria muito interessante, se caso vocês queiram assistir o filme Pocahontas, que vocês vão entender mais ou menos o que acontece, porque tem esse conflito. Só que no Pocahontas eram indígenas com ingleses, mas ficaria interessante para ajudar na aula de história, tá? Fica a diquinha da tia Pama. A formação das fazendas ocorreu principalmente seguindo o curso de rios, como São Francisco, que passou a ser chamado de Rio dos Currais. Currais, gente, área cercada onde o gado era abrigado, então foi conhecido como Rio dos Currais. E o Rio Parnaíba, que facilitou a ocupação do atual estado do Piauí. No caminho do gado foram surgindo povoados e feiras, que contribuíram para a colonização no interior da atual região Nordeste. No sul, aí nós vamos lá para o sul do Brasil, tá? No sul, a colônia portuguesa, a criação de gado também foi importante para a colonização. Após a destruição das missões, vocês lembram que eu falei na última aula que os bandeirantes eles invadiam algumas missões jesuítas, né, para pegar índios para escravizá-los.
E nessas missões já tinha algumas criações de boi, vaca, cavalo, jumento. Então eles ficaram ali, perdidos, né? Porque aquela missão já não tinha mais nenhum tipo de pessoa, de indígenas. Então os animais ficaram um pouquinho perdidos ali. O gado que havia nela espalhou-se pela região. E como eram locais com boas pastagens, os animais foram se reproduzindo e formando um imenso rebanho. Vamos um pouquinho lá para a aula de geografia, falando de vegetação na região sul. O campo, né, que é bom para que esses gados façam pastagem, é uma vegetação natural da região sul. Então, como eles estavam ali naquela região de São Paulo, para chegar até o sul não foi muito difícil, não, né? E o que que aconteceu? O gado acabou se reproduzindo, porque eles tinham água e pastagem natural boa para eles, né? Esse rebanho, composto por bois, vacas, jumentos, cavalos e mulas, começou a atrair fazendeiros, que se estabeleciam nas regiões e abatiam o gado, usando a carne para a produção do charque, carne seca. Todo mundo já deve ouvir falar, né, da carne seca, do charque. E para o consumo, além de comercializar o couro. Com a descoberta do ouro na região, que hoje corresponde a Minas Gerais, houve a necessidade de gado para fornecer alimento e transporte. Assim, teve início a uma atividade econômica de grande importância para a região sul da colônia portuguesa, o tropeirismo. Isso mesmo, que lembra do feijão tropeiro. Por que tropeirismo, né? Por que o feijão tropeiro tem esse nome? Porque eram viagens longas e com muito gado. Então, eles tinham o charque, que era a carne seca, e ela ficava conservada por mais tempo, o feijão e a farinha. E para se alimentar durante essas caminhadas, nessas viagens, eles faziam esse feijão com farinha e charque. E acabou se tornando o nosso feijão tropeiro. Os tropeiros conduziam o gado pelo caminho do Viamão, que se iniciava na região próxima de Porto Alegre, no atual estado do Rio Grande do Sul. Passavam pelos atuais estados de Santa Catarina e Paraná e seguiam até as feiras de gado na cidade de Sorocaba, em São Paulo, onde os animais eram comercializados. Depois seguiam viagem para abastecer a região mineradora. O tropeirismo foi responsável pelo surgimento de vários povoados e cidades no caminho por onde o gado passava. Como tinha essas feiras, tinha essa comercialização, e as viagens eram longas, então tinha aquelas pessoas que faziam uma vendinha, um local onde talvez os viajantes poderiam descansar. Então, isso contribuiu também para que colonizasse mais o interior do Brasil, né? Como começou pelos bandeirantes, à procura de indígenas e escravos africanos fugidos, e também à procura do ouro. Eles encontraram o ouro, né? Que é uma próxima aula que a gente vai falar sobre essa mineração. Encontraram o ouro. E então, a vida aqui no Brasil, gente, não era fácil. Desculpa. Não era uma vida fácil, era difícil. Por mais que eu tinha escravos, que eu tinha trabalhadores, eram casas simples. As cidades, eles colocaram como cidade, né? Mas é porque tinha residências, e a primeira coisa que eles faziam para concretizar aquela cidade era montar uma igreja, né? Aqui já existiam portugueses e também já existiam brasileiros, né, que eram filhos de portugueses com portugueses que nasceram aqui, filhos de portugueses com indígenas. Então, acabou acontecendo uma miscigenação, né? As pessoas já começaram a, a serem brasileiros, tá? Então, aqui já nasciam aqui, viviam aqui, e não era uma vida tão fácil, como eu falei, né? Não era uma vida de riqueza, de conforto, mas assim, mesmo assim, eles faziam esses pequenos povoados que hoje se tornaram as nossas cidades, né? Os nossos estados. Ficamos por aqui na aula de história, tá bom? Na próxima aula, a tia Pamela sim vai chegar na mineração, vai chegar como tudo que aconteceu sobre a corrida do ouro aqui no Brasil, tá bom? Fique com Deus, beijo e até a próxima. Tchau, tchau.